Contraditório. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está assistindo a gente agora ao vivo e você que vai assistir a essa gravação. Nós estamos dando início a mais um episódio do Contraditório com Elas, aqui na TV CMN. E hoje eu tenho duas convidadas incríveis para mostrar, para falar da jornada delas, e a gente vai abordar um tema que está muito em pauta nesse mês de agosto. Eu tenho aqui do meu lado direito a Margarete Sarmento, do partido Agir 36, e eu tenho aqui do meu lado esquerdo a doutora Carolina, muito prazer, doutora Carolina, do partido PRTB. E hoje nós vamos falar sobre a causa da mulher. Nós vamos abordar muito esse tema e eu vou fazer algumas perguntas para elas. Eu vou começar com a Margarete Sarmento. Margarete, você está abordando muito o Agosto Lilás nesse mês de agosto. E você está defendendo, você até tem um podcast que a gente estava conversando ali, que você tem um podcast Protagonismo Goiano, e ela está trazendo, inclusive, várias mulheres protagonistas no estado de Goiás, principalmente na cidade de Goiânia, e elas têm uma história incríveis para contar. E a Margarete vai falar um pouquinho para a gente. Sim, muito boa noite a todos os ouvintes. E eu quero aqui ressaltar, né, esse agosto que nós começamos no ano de 2022, que é o Agosto Lilás, que é uma conscientização à Lei Maria da Penha e às mulheres vítimas de violência, né? É um assunto que a gente tem que abordar muito no nosso estado de Goiás, porque hoje nós estamos no 3º lugar em número de feminicídio e nós precisamos de mudar essa realidade e falar sobre isso e conscientizar sobre a linguagem não violenta, né? Sobre a saúde mental, principalmente do agressor, que fica ali o tempo todo fazendo essas agressões, as mulheres aí que ficam aí com a alma e o coração doente, né? E não só a mulher que fica vítima de violência, mas sim toda a família, aqueles filhos que vivem naquele ambiente violento, acaba que a família inteira sofre. E essa criança, essa pessoa que está ali, talvez vai ser o futuro agressor. Porque ele viu, ele vivenciou e não foi curado essas dores dele, né? Então é um mês que hoje a gente está aí abrindo, né? A doutora Sandra, desembargadora, está aí fazendo uma série de trabalho aí pelos bairros, pela região metropolitana de Goiânia. Então a gente tem que estar falando mesmo muito sobre isso. E eu, inclusive, quero aqui ressaltar a minha colega advogada aqui, né? Que também aí está aí colocando a cara a tapa, né, nós como mulheres, a enfrentar um parlamento hoje, onde a gente tem que levar em discussão essas questões, que eu acho que ainda é muito pouco dita, é muito pouco assistida. Nós ainda não temos uma rede total de proteção em nosso estado e que precisamos de ter essa rede de proteção. Tem muitos municípios ainda sem uma secretaria da mulher, de assunto de política sobre mulheres. Tem alguns lugares que nem delegacia da mulher ainda tem, né? E nós precisamos mesmo destacar esses assuntos, abordar esses assuntos, para que a gente possa levar em pauta nessas questões. Então não adianta a gente conscientizar, essa consciência que a gente tem hoje da Lei Maria da Penha e desse Agosto Lilás, é justamente para perguntar para os nossos governantes, para os nossos dirigentes aí do nosso país, para que ainda tem a delegacia da mulher? Será que ela está cumprindo o seu papel? Né? Por que não tem ainda em alguns municípios as secretarias de políticas para as mulheres? Então nós precisamos sim de falar sobre isso, desviar o nosso olhar para isso, por isso que é comemorado esse Agosto Lilás. E mais uma novidade eu quero ressaltar aqui, dia 22 de julho de 2022, né, teve uma emenda de lei aí na Assembleia Legislativa que foi aprovada, uma emenda do deputado Cláudio Meireles, que inclusive foi até uma emenda que eu ainda sugeri a ele que fizesse esse assunto devido ao meu trabalho dentro da assistência social, nesses últimos 4 anos aí na gestão do governo Iris Rezende, né? Eu fui diretora de proteção básica e diretora de proteção especial, e a necessidade dessa lei hoje,
que de todos os loteamentos que tiverem em Goiânia, e nem Goiás, no estado de Goiás, 5% deles será destinado às mulheres vítimas de violência. Então, eu fico muito feliz, agradeço aqui muito ao deputado Cláudio Meireles por ter me ouvido, por ter colocado isso em pauta e a Assembleia ter aprovado. Então, muitas mulheres vítimas de violência não largam o agressor porque não tem para onde ir, não tem um lar aonde morar. Então, isso aí foi muito bom. Agora, vamos criar mais políticas públicas para que essa mulher, né, essa lei, não é só qualquer um que é vítima de violência, não. Quero falar um pouquinho sobre a lei. Que essa lei, ela inclusive é o seguinte, a mulher tem que ter passado por uma ocorrência policial, tem que ter passado por uma psicóloga, ter passado por um assistente social, para ter, incluído ainda dentro de um CAD único, né, sendo uma pessoa ainda que esteja em vulnerabilidade, para que possa participar deste programa. Então, uma lei nova ainda, que terá esses ajustes, e a gente vai estar trabalhando nisso aí, para que venham mais emendas, para que construam casas nesses loteamentos e que sejam destinados a essas mulheres. Então, assim, eu quero até, inclusive, perguntar à minha colega aqui, né, que é uma advogada, como é que tem sido hoje, você é da região de Caldas Novas, né? Caldas Novas também ainda não tem uma secretaria da mulher, mas tem delegacia de mulher. Inclusive, até foi proposto aí pelo vereador, né, Everton Jamal, uma solicitação, eu fiz um podcast com ele na semana passada, sim, e comentamos justamente sobre isso. Me parece que o prefeito vai acatar, né, esse pedido, justamente porque Caldas Novas tem uma quantidade muito grande, é uma cidade turística, e muita violência acontece por ali, até mesmo no período de turismo, né? Onde tem muita distração, que tem bebida, e aí de repente às vezes a pessoa está passeando, acaba com o agressor, comete, né, essa agressão com a vítima. Como é que tem sido lá em Caldas Novas, esse apoio, essa assistência, essa rede de proteção? Você, como advogada da área civil, deve enfrentar muitos problemas dessa forma, né? É verdade. Esse tema é tão importante e eu quero parabenizá-la por trazer esse tema para nós discutirmos, porque a forma de aplicar essa lei é com mais verbas, é construindo abrigos, é protegendo, é uma rede de proteção, como você tão bem falou. Muitas das vezes essas mulheres não têm nem para onde ir. Elas não têm. Não sabem, não têm um lugar para recorrer, e muitas cidades não têm esse apoio, não têm essa estrutura para serem recebidas, e elas são obrigadas ali a aceitar aquela situação. Permanecer. Isso. A permanecer. É uma questão cultural, é uma questão múltipla, né? São vários fatores. É questão cultural, é questão econômica e questão de educação. Então, de conscientização. Então, é um trabalho, e quem tem que criar essa infraestrutura são os governos. São os governos. E através dos deputados, do Poder Legislativo, é que isso vai chegar à efetivação. Não há como efetivar isso sem uma lei. Como você tão bem mencionou, um percentual de determinados setor que seja destinado para quê? Para a criação de abrigos. Para que estas mulheres estejam eu quero também abrigadas. Falar, Goiânia, né, irá ganhar, foi até no governo passado, né, no governo Iris Rezende, que Goiânia vai ganhar a Casa da Mulher Brasileira. Vai ser ali no Goiânia 2, ela já está em construção, já está sendo licitado, né, então é um marco muito grande da gente ter a Casa da Mulher Brasileira, onde nós teremos delegacias, abrigo, tudo em um complexo só, né? Rede de proteção, porque assim, muita gente pensa assim, a violência doméstica não é só a porrada, gente, não é só a agressão, a violência doméstica, ela inclusive começa no verbal, ela começa com uma agressão, uma linguagem violenta, né, que acaba depois às vezes até numa morte. Então, hoje nós falamos assim, hoje toda mulher que for vítima de violência faz um X com um batom vermelho e mostre para alguém. Você, se receber hoje uma mulher que mostre a mão com um X, você sabe aonde procurar? Você sabe aonde ligar para denunciar?
Você sabe como é que você vai fazer para auxiliar essa mulher? Nós não sabemos, então é aonde nos falta informação. Então, ligue 180, né? Ligue no 180, que aí você pode começar os primeiros passos, não é mesmo? Então, é um assunto muito extenso e que a gente precisa desviar o olhar e falar mais sobre isso. Mas eu ia perguntar agora. Muitas das vezes a mulher não sabe nem para onde ela vai, para onde ela deve recorrer. Então, se hoje as pessoas que estão assistindo a gente agora, se chega alguém em você hoje com a mão, com esse X vermelho, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Porque de repente essa pessoa só conseguiu aquela brecha para sair de casa, para poder buscar ajuda. Às vezes ela está com o próprio agressor do lado dela ali, ela inventou uma situação para poder sair de casa e ela está com aquele X vermelho. De que forma que você pode ajudar? De que forma que essa pessoa pode ajudar essa mulher, Margarete? Sim, então assim, primeiramente é ligando no 180 e denunciando. Porque muitas vezes a mulher, quando ela é vítima de violência ou que ela é coagida, tem várias formas de violência, igual eu disse, né? Tem a violência verbal, tem a violência física, é onde a pessoa apanha todos os dias, ou então apanha quando o marido chega alcoolizado, né? Ou chega drogado. 80% hoje, gente, é uma questão de uso de drogas ou de álcool. Então, que é onde o marido chega. E esse agressor, vai chamar muito bem a atenção. São sinais que às vezes esse agressor vai tendo e que a gente tem que observar. Primeiramente começa com ciúme, implicando com a roupa que a pessoa vai usar, vai implicando com o convívio familiar, vai começando a falar palavras como você não presta, você não vale nada, você não presta para fazer uma comida, você não presta para arrumar uma casa, você não presta para ser mãe. Então, ele já vai começando a te colocar numa situação que você vai ficando constrangida. Então, é o constrangimento que vai tendo. Contraditório. Estamos de volta com o programa Contraditório com Elas, aqui na TV CMN. E a gente estava falando no bloco anterior sobre a mulher, sobre o Agosto Lilás, aqui com a Margarete, do Partido Agir. E agora a gente vai falar um pouco também, eu quero saber de você, doutora Carolina, que também é uma pessoa, uma mulher protagonizando na política. A gente estava aqui conversando, ela tem várias soluções que ela apresenta para isso. E eu quero saber de você, hoje, quais são os principais desafios que a mulher encontra para protagonizar não só na política, mas na vida de modo geral? São vários entraves, né? Nós vemos que a Lei Maria da Penha, ela trouxe a lei, mas ela trouxe poucas soluções e agora é necessário que o Poder Legislativo, juntamente com o Executivo, trabalhem junto, né? O Poder Legislativo apresentando leis que dê condições dessa lei ser aplicada em favor da sociedade, em especial em favor da mulher, mas eu digo não só da mulher, mas da família. A mulher, ela é a coluna da família. Isso sem querer dizer que ela é mais importante, mas a sua função já imprime isso. A mulher, ela é aquela que tem o maior peso na educação dos filhos, né? Então, ela fica normalmente com os filhos numa situação de violência também, e essa lei oferece poucas oportunidades, na prática, para que ela seja de fato ajudada numa situação dessa. E essa questão da aplicação de receitas é fundamental, essa estrutura municipal, cada município essa estrutura para que abrigue essa família, para que abrigue a vítima de violência, para que ela possa se reestruturar. E isso é preciso que o Legislativo crie as leis e é preciso que verbas sejam aplicadas, destinadas para esse fim. Cumpridas, né? Exatamente. Possam ser cumpridas e, além do mais, é que eu falo, por exemplo, assim, aqui em Goiânia, nós temos a Casa Abrigo, né, que é onde protege mulheres vítimas de violência, porém, ela não pode receber de outra comarca.
Então, por exemplo, se chega aqui, nós mesmos temos as cidades nossas circunvizinhas aqui, que não tem uma casa-abrigo para proteger essa mulher. Aí acaba que ela foi violentada, os filhos estão lá dentro de casa, e aí, o que é a solução? O menino tem que ir para a escola. Aí o agressor vai lá e como se diz, agride, ameaça, né? A pessoa, ela fica numa situação, fala verbalmente para ela lá, agride psicologicamente. Olha, se você sair da minha casa, seus filhos vão passar fome. Como se os filhos não fossem dele também. São as linguagens que a gente mais vê. Seus filhos irão passar fome. Você não tem para onde ir, não é? E a pessoa acaba que ela fica ali coagida porque pensa, meu Deus, geralmente essa mulher, o homem implicava dela de trabalhar e ela não trabalha. Aí ela vive sob o sustento dele. Então, como é que ela vai fazer para sair daquela situação? Ela fala, minha vida acabou, porque eu não posso largar meus filhos. Se eu largar meus filhos... Eu já vi casos de homem ameaçar que se ela largasse dele, que ele tomaria a guarda dos filhos dela. E que ela nunca mais viria eles. Então, são N situações, N casos. E olha, gente, não é só pessoa de situação vulnerável que isso acontece, não. Isso acontece com pessoas de graduação forte, que às vezes financeiramente não depende, que às vezes não é agredida, mas psicologicamente ela fica com valor emocional e ela gosta do companheiro e não tem coragem de largar dele. Ela às vezes não precisa dele financeiramente, mas ela não consegue largar porque ela gosta dele. Às vezes ele agride, mas ela não consegue largar. Então, assim, é uma coisa que nós podemos falar, e inclusive para você, mãe, eu quero dar um alerta. Vamos preparar melhor os nossos filhos para saber aceitar o fim de um relacionamento. Porque hoje o número de feminicídio, ele existe devido àquele cidadão que não aceita o final de um relacionamento. E aí todo mês praticamente em Goiânia e no estado de Goiás, nas cidades nossas, a gente vê um assassinato porque o homem não aceitou o final de um relacionamento. Né? Ô Margarete, muito bom esse tema é maravilhoso. Eu queria só complementar, né, se é que eu posso dizer assim, a respeito disso aí, essa questão, quanto é importante, isso que o meu pensamento da questão da educação, claro que para esses indivíduos adultos hoje nós não estamos falando deles, mas nós estamos falando desses outros que foram vítimas, né, em lares de violência. É por isso que se nós começarmos a reformular a educação agora, para trabalhar isso vai se tornar mais fácil para as sociedades futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, é importante, né? Hoje tem que ser repressivo. A solução passa pelo repressivo, não tem jeito. Mas amanhã, né, a gente já começa a fazer a prevenção, estruturando o Estado para amanhã. Então, nós cuidamos de todos os lados desse agressor, desse marido, seja de qual forma for, e amanhã essa criança, as crianças de hoje, elas vão ter uma educação com cidadania, com escola mais de conteúdo, mais profundo, que trate também o caráter do indivíduo. Por que não? Por que que os indivíduos hoje na escola, as crianças não são tratadas? Elas precisam ser tratadas desde a creche. Sim, desde do SEMEI, que está ali. Outra coisa, eu quero alertar também a toda a comunidade que esse agressor, muitas vezes, ele se esconde atrás de uma pessoa dócil, de um bom pai, de um bom companheiro. Porém, gente, quando a pessoa chega a cometer um crime, a um feminicídio, ele está doente. Então, nós também precisamos de tratar da saúde mental, aonde se deixa muito a desejar as nossas redes de proteções, né? Os nossos CAPs dentro dos municípios aí que estão, sabe, com muito deixando a desejar por parte de verbas, por parte de apoio aí dos municípios, né? Que foi, então, assim, nós precisamos incrementar mais. E a saúde mental, nesses 5 primeiros anos, ela tem que ser vista com muito carinho. Então, eu acho assim, todos os parlamentares hoje, as pessoas que estão se candidatando hoje a um pleito, que pense na questão da saúde mental. O Covid, então, ele veio atrapalhar muito, né, a questão da sociedade aí na saúde mental. Quantos casos aí que a gente tem visto de drogadição, de suicídios. Por quê?
Covid hoje teve famílias que perdeu pai, mãe, tudo, que perdeu uma família inteira. É verdade. Então nós temos que pensar e repensar na questão da saúde mental, né? Então, e essa questão do agressor, da violência contra a mulher, a saúde mental, ela tem muito a ver com isso. Então, eu vou deixar aqui a minha aclamação, né? Para que os futuros governadores que estejam no plano de governo, de qualquer candidato que seja, que eu ouvi falar muito pouco da saúde mental. Então, que se ainda tem tempo, coloque aí no seu plano de governo, governadores, a saúde mental dentro do seu estado.